Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui para trazer uma palavra de esclarecimento, de ensino para você. Lembrando que nesse domingo próximo é o nosso culto de ceia e eu gostaria de trazer um esclarecimento ou um ensinamento para você a respeito desse tema, a ceia do Senhor. Então fique comigo e ao terminarmos nós estaremos mais edificados no ensino da palavra. A primeira coisa que nós deveríamos saber em relação à ceia do Senhor é que ela é um ato profético, E um ato profético especialmente de comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, e também com o Cristo, que é o cabeça da igreja. E se a ceia é um ato profético de comunhão, nós entendemos que todos os membros do corpo de Cristo deveriam se reunir para ceiar. Eu gostaria que você prestasse atenção na leitura do texto de João, capítulo 6, versículos 53 e 54, que diz o seguinte: Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando Jesus fala que nós deveríamos comer da sua carne e beber do seu sangue, e ele está falando de crer no seu sacrifício expiatório, crer e nos apropriar dessas promessas. Além disso, ele também está falando da ceia do Senhor, porque a ceia representa exatamente isso, O momento em que nós participamos do sacrifício de Jesus e retiramos dali, pela fé, os efeitos da salvação para todos aqueles que creem. Então, a ceia é algo muito importante para o cristão. Em Mateus capítulo 26, versículo 26, nós vamos ler o seguinte: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam. Isso é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. O Senhor Jesus, ele fala aos seus discípulos, e se você é um discípulo de Cristo, você vai receber esse ensino. Eu me imagino dentro dessa cena, imagino que você que é cristão também se vê dentro dessa realidade, onde ele nos oferece, onde ele nos chama para cear com ele, para participar desse memorial, que representa algo muito importante para nós cristãos. Em 1 Coríntios 11, versículo 26, nós lemos algo, queridos, que é muito importante. Todos os momentos em que nós ceiamos, todas as vezes que nós ceiamos, nós anunciamos a volta de Jesus. E esse é um anúncio público, que demonstra a nossa fé, é um ato de fé que nós rememoramos e que também lembramos aqueles que estão junto conosco, de que Jesus vai voltar. Leia comigo. 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, nós estamos também ensinando ao cear que Jesus morreu por nós e que ele voltará. Isso é muito precioso, É muito importante que nós tenhamos o hábito de ensinar a palavra pregando, mas também o hábito de ensinar a palavra vivendo o que ela nos ensina. E quando ceiamos, nós estamos dando um testemunho daquilo que falamos aos outros, que Jesus vai voltar. Então, é coerente que você que crê, que Jesus está para voltar, que você que ensina que Jesus está voltando, também participe da ceia como um ato de testemunho a todos aqueles que assistem você na tua vida cristã. Em 1 Coríntios 11, 27, nós vamos ler o seguinte: Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Quando nós lemos esse texto, nós precisamos entender que a ceia não é uma brincadeira, que não é algo que nós podemos colocar apenas como uma história. A palavra está dizendo que comer indignamente ou beber indignamente nos faria pecadores contra o corpo de Cristo. Isso demonstra, queridos, que a ceia é uma aliança entre Cristo e o cristão e entre o cristão e Cristo, E nós sabemos que quebrar uma aliança, em qualquer aspecto que seja num casamento, seja numa aliança de negócios, ou seja na nossa aliança com Cristo, é algo realmente preocupante. Toda quebra de aliança traz consigo consequências, e nesse contexto a Bíblia fala que se nós não entendemos o conceito de aliança e a importância e os termos dessa aliança com Cristo, nós provavelmente vamos
tratar a ceia como apenas uma história, uma brincadeira, e vamos acabar pecando contra o corpo e o sangue de Jesus, quer dizer, fazendo com desprezo, sem entendimento, brincando com algo que é muito importante para a nossa vida como cristãos. A ceia também é um momento precioso de manifestação da graça e da misericórdia do Senhor para conosco. Eu queria que você acompanhasse comigo o texto de 1 Coríntios 11, 28, que diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O que esse texto nos ensina é que o momento da ceia é um tempo precioso de autoexame, de realmente olharmos para Cristo e no mesmo instante olharmos para nós. Ao olharmos para nós, encontraremos situações que necessitam de conserto, pecados, erros e falhas. E isso é extremamente importante, que nós tenhamos consciência das nossas falhas e dos nossos pecados. Mas ao olhar para Cristo, nós veremos nele a sua misericórdia e sua graça, e a possibilidade de recebermos perdão. Então, queridos, ceiar é um momento precioso em que o Senhor opera em nossas vidas arrependimento para que nós sejamos salvos e até mesmo curados, tanto no corpo, na alma e no espírito. É importante que você saiba também, querido, que a ceia é uma ordem. Quando nós lemos o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, enquanto o apóstolo Paulo ensina aos coríntios sobre a ceia, nós vamos encontrar o seguinte: e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Assim como em outros textos nós vemos no Evangelho, o próprio Senhor Jesus fazendo essa declaração, nós encontramos aqui alguns verbos imperativos. E o que isso quer dizer? Imperativo significa uma ordem. E qual é essa palavra, qual é esse verbo imperativo nesse texto? Esse verbo, essa palavra que está no imperativo está ali, no momento em que Jesus diz: façam isso. Não é uma sugestão, não é uma opinião, não é uma história. O Senhor Jesus, ele nos deu essa ordem para que, como cristãos, para que, como quem crê na palavra, no ensinamento da redenção, da salvação, nós possamos fazer ou participar da ceia. Lembrando que se há uma ordem, ao não ceiarmos, ao não participarmos, ao não congregarmos, nós podemos estar em desobediência e até mesmo em rebeldia. Amém? E já encerrando aqui o nosso breve estudo, a nossa breve conversa a respeito da ceia, eu gostaria de lembrar você que ceia diz respeito à salvação. Quando nós ceiamos, nós estamos celebrando a salvação do Senhor Jesus e, mais do que celebrar, nós estamos validando. É importante que você entenda o significado dessa palavra, validação. Nós somos salvos pela fé. É isso que a palavra nos ensina, que todo aquele que crer será salvo. E quando nós cremos, que é pela fé que somos salvos, ao cear nós estamos renovando essa fé na salvação, no sacrifício expiatório de Jesus em nosso lugar. Você precisa validar a tua fé, você precisa renovar a tua fé, através da ceia do Senhor. Depois de nós nos conscientizarmos a respeito da importância da ceia, eu gostaria de fazer o meu convite mais uma vez, para que todos os domingos, não apenas nos domingos, mas em todos os momentos em que a igreja se reunir, seja para um culto da família, seja para um culto de ensino, seja para um culto direcionado a algum outro assunto, seja para cearmos, que você esteja junto conosco. Não falte, a não ser que você realmente tenha um motivo que justifique isso diante de Deus. Então, queridos, depois de aprender coisas preciosas como essa, espero você no nosso culto de domingo, nosso culto de ceia. Vai ser uma bênção. Abraço para vocês, fique com Deus.